Nas aulas anteriores, falamos sobre conceitos básicos, tipos de medicamentos e formas farmacêuticas. Nessa aula, falaremos sobre as classes terapêuticas e receita médica. Começaremos pelas classes terapêuticas, que são os antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos e antialérgicos. Os antibióticos são drogas usadas para combater infecções causadas por micro-organismos, em geral, as bactérias, que invadem nosso corpo. Eles interagem com estes micro-organismos, matando ou inibindo seu metabolismo ou sua reprodução. Como exemplo, citaremos os mais comuns: pneumonia, infecção urinária, amidalite, meningite e tuberculose. Os antibióticos não agem sobre os vírus. Contra esses, existem os antivirais. Por isso que doenças como gripe, HIV, herpes e dengue não são tratados com antibióticos. Os antibióticos mais comuns e mais antigos são do grupo da penicilina, descoberta em 1928, mas só usada com sucesso em humanos em 1942. Hoje existem várias classes de antibióticos, com características diferentes que as tornam mais ou menos eficientes, dependendo da bactéria que está causando a infecção. De acordo com a bactéria responsável pela infecção, os médicos escolhem um tipo de antibiótico mais indicado. O uso indiscriminado de antibióticos pode levar ao surgimento de bactérias resistentes e, por isso, não é indicado a automedicação, pois poderá, em vez de tratar a infecção, criar uma ainda mais difícil de ser erradicada. Anti-inflamatórios. A inflamação é uma resposta do nosso corpo a uma agressão sofrida. Ela faz parte do nosso sistema imune. Toda vez que alguma área do nosso organismo sofre uma agressão, existe um recrutamento das células de defesa para o local. São as reações químicas desse processo que levam à inflamação, caracterizada na clínica pelos seguintes sinais e sintomas: calor, rubor, dor e inchaço. As inflamações podem ter várias origens: trauma, processos alérgicos, queimaduras, contato com substâncias tóxicas e micro-organismos. O termo infecção é dado a toda inflamação causada por um micro-organismo. Por isso, não é incomum associarmos anti-inflamatórios com antibióticos. O primeiro trata os sintomas e o segundo, o agente causador. Os anti-inflamatórios têm como características, além de diminuir os sinais da inflamação, o alívio da dor e da febre. As substâncias mais comuns desse grupo são diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam e cetoprofeno. Resumidamente, infecções são tratadas com antibióticos e processos inflamatórios sem infecção com os anti-inflamatórios. Seu uso prolongado pode causar problemas gástricos, renais e, em alguns casos, hipertensão. Analgésico e antipirético. Analgésico é um termo coletivo para designar qualquer membro do diversificado grupo de drogas usadas para aliviar a dor. Seu uso pode causar dependência física e psíquica e pode levar à morte se administrados em excesso. Não é recomendado o uso dessas drogas por conta própria. Antipirético ou antitérmico, que também podem ser chamados de antifebril, é um medicamento que previne ou reduz a febre, diminuindo a temperatura corporal que está acima do normal. Entretanto, eles não vão afetar a temperatura normal do corpo se uma pessoa que não tiver febre ou ingerir. Contraditoriamente, a maioria dos antipiréticos é usado para outros fins. Por exemplo, os antipiréticos mais comuns no Brasil e também nos Estados Unidos são a aspirina e o paracetamol, que são usados primariamente para aliviar a dor. Muito indicado para aliviar os sintomas da dengue, o medicamento de princípio ativo paracetamol é extremamente hepatotóxico, ou seja, seu uso indiscriminado pode prejudicar o funcionamento do fígado. Sendo assim, oriente seus clientes a não fazerem uso constante desse medicamento. Para casos como esses, como opção, também pode ser indicado o uso da dipirona. Antialérgicos. Os antihistamínicos
bloqueiam a ação de substâncias químicas chamadas histaminas, produzida pelo corpo em resposta à presença de um alérgeno. As histaminas causam inchaço e congestão das vias nasais e também maior produção de muco. Ao bloquear sua ação, os antihistamínicos diminuem os sintomas alérgicos. Sobre receita médica, precisamos aprender alguns detalhes muito importantes. Separamos os pontos que devem ser observados com atenção. São eles: nome do cliente. É muito importante saber se o dono da receita é quem está à sua frente e, caso seja, chamar o cliente sempre pelo nome. Fica mais fácil para fazer uma avaliação se o receituário está de acordo com o paciente. Além disso, ajuda a estreitar a relação entre o profissional e o cliente. Verifique se todos os medicamentos estão em harmonia. Veja a relação da especialidade do médico com a receita. Reforce com o paciente os horários dos medicamentos contidos na receita, assim como a quantidade necessária especificada para todo o tratamento. Geralmente, quando a receita contém mais de um medicamento, ela segue a ordem de prioridade abaixo. Primeiro, medicamento principal. Segundo, medicamento coadjuvante. E terceiro, medicamento SOS. O exemplo citado refere-se a um receituário comum. Para as receitas de medicamentos controlados, busque orientação com o farmacêutico responsável da sua loja. No módulo Medicamentos, falamos sobre assuntos que você não aprende da noite para o dia. Por isso, vale a pena assistir novamente às aulas e buscar ainda mais informações sobre os temas.